Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluninho. Tudo bem com você? Tranquilo aí? Tenho certeza absoluta que você estava morrendo de saudades da videoaula. Tava não? Beleza? Certinho aí? Preparado? Confortável? Vamos que vamos! Bom, gente, então, inicia-se hoje aqui uma sequência de algumas aulas que nós teremos para entender o pensamento durkheimiano, certo? Até agora, portanto, nós tivemos uma grande introdução às teorias sociológicas, né? Vimos a importância de entendermos a origem, né? Tanto no seu aspecto, digamos assim, histórico, sociocultural, filosófico, cognitivo do surgimento da sociologia, correto? Vimos algumas análises desse mundo moderno que a sociologia estuda, pois nós aprendemos lá atrás que é de fundamental importância para entendermos a sociologia, o surgimento dela, entendermos o que também? A conjuntura que ela surgiu. E, consequentemente, descobrimos que a sociologia é uma ciência que nasce pós-revoluções burguesas, ou seja, ela é uma ciência do mundo moderno, ok? E vimos algumas primeiras interpretações, principalmente com Auguste Comte. E agora chegou o momento de analisarmos aquele que é considerado um dos grandes sociólogos, considerado por muitos como o grande pai da sociologia, pelo menos enquanto disciplina científica, Emile Durkheim, ok? Essa nossa primeira aula sobre ele é bem introdutória ainda, mas nós vamos analisar aqui, rapidamente, as influências teóricas de Durkheim, ok? Então vamos lá, gente. Bom, conforme eu já estava falando para vocês, portanto, o Durkheim ele é considerado o pai da sociologia moderna, né? E da chamada escola sociológica francesa. A sociologia ela nasce na França, basicamente, graças a Émile Durkheim, que, conforme nós vimos, vai ter grande influência de Auguste Comte, certo? Mas apesar de Comte ter sido muito importante para a sociologia, né, como, digamos assim, ele foi o cara que cunhou pela primeira vez o nome sociologia, conforme nós vimos nas aulas atrás, porém, Comte, conforme nós já analisamos, diga-se de passagem, foi fortemente criticado em diversos aspectos da sua obra, certo? E Durkheim, ao lado de Karl Marx e Max Weber, ambos nós iremos analisar mais para frente um pouquinho, são considerados, né, eu costumo chamá-los, dos três porquinhos da sociologia clássica. Né? Eles formam essa grande tríade dos pensadores clássicos da sociologia, cada um com uma metodologia diferente, com um pensamento diferente sobre ela, inclusive. Porém, esses caras formam, digamos assim, os fundamentos da sociologia enquanto uma ciência, enquanto uma disciplina autônoma, certo? Durkheim é muito importante nesse processo, gente, porque, não sei se vocês lembram, quando nós analisamos Comte, o que nós falamos? Olha, alguns caras aí criticam Comte, né, de que será que ele realmente fez um trabalho científico, apesar de que nas aulas de Comte, por exemplo, eu devo ter falado a palavra ciência umas 50 vezes por aula no mínimo, e Durkheim tenta dar uma resposta a essa crítica, pois ele formula uma obra que nós iremos analisar com mais calma na próxima aula, chamada Regras do Método Sociológico, certo? E essa regras do método sociológico, o nome é meio auto-instrutivo, não é verdade? Pois é lá que ele justamente tenta formular uma maneira correta, coerente de, cientificamente falando, produzir conhecimento sociológico. Então, gente, essa obra que nós vamos analisar com calma na próxima aula é considerado um grande pontapé inicial
da emancipação da sociologia enquanto uma ciência autônoma, certo? Além do mais, por curiosidade, Émile Durkheim foi o primeiro docente da história a ocupar uma cátedra, ou seja, uma cadeira dentro de uma universidade única e exclusivamente dedicada à sociologia. Legal, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Durkheim e principalmente, hoje em específico, sobre suas influências teóricas? Sim! Então vamos lá, gente. Bom, Durkheim, portanto, ele nasceu na França, em Épinal, em 15 de abril de 1858. Ele é descendente de família judia, ele é filho e neto de rabinos, né? A família de Durkheim é extremamente religiosa, porém ele, em específico, rejeitou por completo, né, a sua herança judaica. Desde sempre, o Durkheim ele estudou em escolas tradicionais francesas, escolas muito famosas, diga-se de passagem. Ó. Ele estudou, por exemplo, no Liceu em Paris, você está vendo aí nesta imagem. Ele estudou também na Escola Normal Superior de Paris, todas escolas extremamente tradicionais na França e extremamente rigorosas com o ensino, certo? Porém, mesmo assim, mais para frente, vocês vão aprender, o Durkheim, ele criticou bastante essas instituições educacionais francesas da época. O Durkheim, gente, não sei se você está pensando em fazer pedagogia, por exemplo, o Durkheim tem estudos interessantes na área de educação. E o Durkheim, por exemplo, ele é um cara que pensa que, olha, a educação tem que ser algo extremamente homogêneo, né? A educação tem que ser laica, estar ao alcance de todos, porém homogêneo, ou seja, a educação tem que ser igual para todo mundo e tem que ser focado na ciência. Uma das principais críticas que Durkheim tinha a essas instituições era exatamente o excesso de estudos literários e a falta de estudos científicos, segundo a perspectiva dele, certo? Além do mais, além da própria sociologia, da pedagogia que eu acabei de citar aqui, o Durkheim estudou bastante coisa também relacionada ao direito, à economia, à filosofia, às ciências da natureza, principalmente a biologia, lembrando que metodologicamente falando, Durkheim é muito próximo de Kant, e ele considera as ciências sociais, a sociologia, uma ciência muito próxima tanto das quanto das ciências da natureza, ok? Conforme eu até já falei para vocês lá atrás, aos 29 anos de idade, o Durkheim passou a integrar o corpo docente da Universidade de Bordeaux, certo? Foi, portanto, o primeiro professor de sociologia a obter aquela cátedra, aquela cadeira específica de sociologia, em específico na Universidade de Bordeaux, o que acabou, historicamente falando, sendo considerado como o início oficial da sociologia enquanto disciplina e ciência autônoma, certo? Em 15 de novembro de 1917, o Durkheim faleceu na cidade de Paris, né? E naquele momento, inclusive, o Durkheim era um cara entusiasmado ali com a presença da França, né? Um defensor da França ali na Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos falar sobre as principais influências teóricas de Émile Durkheim. Vamos lá. A primeira de todas, né, gente? Vocês notam que até já falei antes de comentar de maneira específica. A primeira grande influência teórica de Émile Durkheim é o cara que nós estudamos bastante já, chamado Auguste Comte. Ah, professor, não lembro nada de Comte. Dá uma olhadinha nas aulas aí para trás, certo? Mas Auguste Comte, vocês se lembram, é o grande pai do positivismo. O Émile Durkheim é considerado um grande herdeiro das concepções de Auguste Comte. Então, algumas coisas de Comte estão muito presentes na obra de Durkheim,
como aquela grande influência das ciências exatas, das ciências naturais, aquela ideia do evolucionismo, vocês lembram? A teoria positivista é uma teoria extremamente evolucionista, aquela ideia de que todas as sociedades nascem simples e tornar-se-ão um dia complexas, certo? Então, o nosso querido Emile Durkheim também concorda com essas concepções de Kant. Entusiasmado com o industrialismo, né, todas aquelas coisas que estão nascendo naquele instante, certo? Até pela questão de, só vocês verem os anos, o Durkheim nunca teve um contato direto com Kant, ao contrário do que alguns pensam, mas muitos o consideram como o principal, digamos assim, seguidor, o principal herdeiro teórico das concepções kantianas. Como todo bom herdeiro teórico, o que o Durkheim vai fazer que nós vamos aprender ao longo aqui das nossas aulas? Em alguns momentos ele vai concordar com Kant, ele vai utilizar de Kant grande parte do seu método, ou seja, a maneira que ele pensa a produção do conhecimento sociológico, a maneira que ele pensa a lógica de funcionamento da própria sociedade, tem muito a ver com as ideias positivistas de Kant. Agora, em outras situações, em algumas situações específicas, o Durkheim irá discordar de Kant e nós iremos ver. Agora, uma coisa tem que ser dita. Um dos grandes motivos que fizeram Emile Durkheim começar a escrever foi justamente para tentar responder algumas críticas que existiam sobre a obra de Auguste Comte, como, por exemplo, aquilo que eu já citei, a ideia de que Comte não produzia conhecimento científico. Então, Durkheim falou, pô, peraí, eu vou começar a produzir ciência sociológica. Então, foi aí que ele produziu as regras do método sociológico, beleza? Então, Auguste Comte é a primeira grande, gigantesca influência teórica em Emile Durkheim. Eu digo mais, hein? Na minha opinião, o Durkheim, digamos assim, ele trouxe uma complexidade, uma profundidade muito grande à teoria positivista, né? A obra de Durkheim chega a ser muito mais complexa do que a própria obra de Auguste Comte, ok? Outra grande influência teórica para Durkheim é esse filósofo inglês chamado Herbert Spencer, tá? Ele nasceu em 1820, morreu em 1903. Ele é um dos grandes representantes do evolucionismo nas ciências humanas. Ele também foi fortemente influenciado por Comte, certo? Aliás, uma curiosidade de Spencer, que vira e mexe, né? Cai às vezes num vestibular ou outro, o que é? Ele intuiu a existência de regras evolucionistas na natureza antes de Charles Darwin. Aliás, aquela expressão sobrevivência do mais apto vem de Spencer, e muitos atribuem a Darwin. Então, ainda na filosofia, né, não necessariamente de maneira científica e tal, o Herbert Spencer é um dos grandes teóricos do evolucionismo, em específico nas ciências humanas, ok? Então, é claro que você já sabe que Durkheim também vai ser um teórico que vai utilizar-se da teoria evolucionista aplicada às ciências sociais, certo? O Spencer também é herdeiro da linhagem empirista britânica. Lembra o que é o empirismo? O empirismo que vem lá de Francis Bacon, do John Locke, aquela ideia que todo conhecimento válido é aquele que use única e exclusivamente do que? Da ciência empírica, ou seja, da experiência empírica, da experiência feita para comprovar os resultados e positivista e, consequentemente, evolucionista, e influenciou bastante o pensamento de Durkheim, certo? Outro cara que está aqui no
Hall das Curiosidades, de 4 a 1922. Ele foi aluno de Comte e Spencer, conseguiu ser aluno dos dois, e no começo da sua carreira ele era um cara bem adepto ao positivista, e foi nesse período que ele influenciou Durkheim. Tá? Mais para frente, vocês vão estudar o Spinas em outra matéria. Provavelmente vocês vão estudá-lo em filosofia, porque ele é muito conhecido por ter sido um dos caras que mais influenciaram o pensamento de Nietzsche, pois ele saiu do positivismo e entrou numa outra linha filosófica, mais, digamos assim, que ia mais na linha do realismo, certo? Mas vocês verão ele com calma, com o seu professor de filosofia, certo? E outro cara muito importante que influenciou o nosso querido Emile Durkheim é esse daqui, ó, Wilhelm Wundt. Se porventura tivesse psicologia no ensino médio, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que nos cursinhos pré-vestibulares, nas aulas ali do ensino médio, vocês iriam estudar esse cara, porque ele é muito importante para a psicologia. Muitos o consideram, inclusive, como o fundador, o pai da psicologia, enquanto disciplina autônoma, enquanto ciência, certo? Ele é considerado o fundador da psicologia como ciência experimental. Nesse momento, gente, no século XIX, começo do século XX, muitas áreas do conhecimento buscavam ser uma ciência autônoma, buscavam esse status de ciência autônoma. E o Wundt é muito importante para alçar a psicologia a tal, porque ele é o cara que começa a fazer pesquisas em laboratórios vinculados à psicologia. Ele é alemão, fez isso na Universidade de Leipzig, lá no final do século XIX, né? E é o primeiro cara que consegue separar a psicologia da filosofia e utiliza-se, obviamente, do quê? De métodos experimentais das ciências naturais, no caso dele, para estudar a consciência humana. E se nós pararmos para pensar, o Durkheim busca isso também, a utilização de métodos das ciências naturais, não para estudar a consciência humana, mas para estudar o quê? Para estudar a sociedade, certo? Então, o Wundt influenciou bastante Durkheim. Até hoje, ele é bem estudado por aí na psicologia, certo? Nós temos linhas, para quem conhece um pouquinho de psicologia, sabe que a psicologia tem várias linhas, né? Interpretativas, científicas, né? E essa ciência experimental tem muita voz ainda na psicologia até hoje, né? E esse cara acabou influenciando bastante Durkheim, principalmente nessa linha de utilização das ciências naturais, no caso, ele, para análise da consciência, Durkheim para análise da sociedade, e principalmente no quê? Alçar, cada um na sua área, aquelas disciplinas, finalmente, como uma ciência autônoma. Beleza? Certinho? Na próxima aula, gente, hoje eu vou ficando por aqui, essas foram as influências teóricas de Emile Durkheim, e nas próximas aulas nós vamos tentar entrar um pouquinho mais no quê? Na metodologia e na teoria, efetivamente, de Emile Durkheim. Ok? Beleza? Então, por enquanto, fico por aqui. Aquele abraço. Tchau!